Olá, como vai? Eu vou aproveitar aqui nesse tutorial para usar um efeito rápido com o Quick Smoke e vamos criar aqui a trajetória de uma bola, fazendo com que ela chegue em determinado momento, ela pegue fogo aqui durante o seu movimento. Vamos ver como é que a gente faz isso de forma simples e básica aqui no Blender Render. Eu já criei aqui um elemento esférico, caso vocês queiram ver aí como é que se cria, eu deixei um link aqui abaixo de um tutorial onde eu explico sobre como criar uma bola, tá? Com o objeto criado aqui, eu preciso agora sair dessa camada 1, que é a camada principal, e clicar na camada 2. Aqui onde eu tenho um cursor, eu vou clicar o Shift A e vou adicionar uma mesh. Vai ser uma mesh do tipo Icosphere, que é essa esfera aqui irregular. Vamos dar a ela maior divisões. Enquanto não mexermos nela, a gente tem as barras de propriedades aparecendo aqui na esquerda. Veja que aqui em subdivisos nós vamos botar o valor como 4. A gente consegue fazer esse efeito aqui legal junto à Icosphere. E com essa Icosphere aqui adicionada, vou dar um S de escala só para diminuir, eu vou utilizar aqui novamente o Shift A para adicionar um segundo elemento, que vai ser uma curva do tipo Bezier. Vou dar um S de escala, veja que a curva já surgiu aqui na área, é essa linha que vocês estão vendo aqui. E para torná-la em pé em relação ao eixo X, eu vou digitar o atalho RX90. Com ela em pé, eu vou vê-la de frente, mudando a minha visão, clicando aqui em View, Front. Para eu ver esse elemento aqui pelo formato de edição, clicando aqui em Edit Mode, vocês vão ver que ele é um objeto parecendo aqui uma espinha dorsal. Tem uma diversidade de setinhas e eu posso manipular os seus pontos extremos. Eu tenho um ponto aqui na lateral esquerda e tenho um ponto aqui na lateral direita. Cada ponto desse é composto de dois pontinhos, tanto na esquerda como na direita, que são as âncoras que vão fazer aqui com que a gente manipule as formas do objeto. E nós vamos apenas só fazer a forma dessa linha de tal maneira que a gente permita perceber uma trajetória do objeto esférico aqui, que será a Icosphere. Então vamos criar aqui, encostando o cursor na seta azul, umas deformações. Vamos selecionar o ponto aqui extremo direito e vamos trazê-lo para cima. Veja que ele está em forma de curva. Nós vamos usar aqui um R de rotação para rotacioná-la e criar mais ou menos uma forma, como se o objeto viesse pela esquerda e subisse, tá? Bem, e feito esses dois procedimentos, vocês vão notar que selecionando toda a linha com a tecla A, nós temos aqui o ícone que representa as formas Bezier, que são as curvas. Esse ícone aqui com dois pontinhos e essa curva aqui transformando-se. Vamos clicar. Nós temos uma guia chamada Shape nas suas configurações, onde nós temos Resolution. Veja que eu estou utilizando uma resolução de 12. Se eu botar de 1, praticamente eu não tenho resolução nenhuma, ele passa a ser uma reta. Eu vou aumentar esse valor aqui para 120. E temos aqui uma resolução bem legal. Então vamos voltar para o modo Object. E aqui no modo Object a gente pode dar um S de escala para aumentar mais ainda. E temos aqui o objeto que será o objeto de nossa trajetória da esfera, que vai ser a bola. Tá? Mas nós vamos utilizar a Icosphere como elemento que irá fazer esse efeito. Então vamos selecionar a Icosphere, segurar a tecla Shift e selecionar a curva de Bezier. Com isso feito, nós vamos dar o Ctrl P. Veja que surge o menu de parentesco e vamos usar essa opção aqui, Path Constraint. Nós vamos alinhar a bola à curva. Veja que quando nós fizemos isso, a bola veio cá para a direita. E precisamos fazer com que ela fique aqui no início dessa linha, que é a curva de Bezier. Para isso, a gente tem que selecionar a esfera com o botão direito e vamos digitar o atalho Alt G. E zerando todas as posições aqui, eu consigo colocar a esfera bem no ponto inicial aqui da trajetória. Agora eu preciso fazer com que essa bola faça a trajetória justamente do Bezier Curve. Para isso eu posso selecionar a esfera, vir aqui na barra de propriedades da direita, procurar o ícone que representa os constraints, que é esse ícone aqui em forma de correntinha. Veja que ele já tem aqui o ponto de indicação, que é o Bezier Curve. E eu preciso clicar aqui em Follow Curve e Animate Path. Se eu vier na linha de animação agora e clicar o Alt A ou Player, veja que eu consigo fazer a bola fazer a trajetória se alinhando aqui a Bezier Curve. Bem, eu preciso agora fazer com que
essa bola de futebol aqui, que eu coloquei na primeira camada, ela seja o objeto para criar o efeito. Então, como é que eu posso fazer isso? Bem, eu vou selecionar a camada 1 com a tecla Shift, pressionada a camada 2. Aqui eu tenho os objetos se apresentando. Eu vou criar então um parentesco entre esse objeto, que é a bola, vou dar um S de escala apenas para aumentá-lo um pouquinho mais, em relação a essa esfera aqui, que é a Icosphere. Então, selecionando a bola primeiro, mantendo o Shift pressionado e selecionando a Icosphere, eu posso, com o cursor aqui na área 3D, digitar o atalho Ctrl P, e eu vou usar essa opção aqui, ó, Set Parent Tool do tipo Object. Apesar de eu ter aqui o parentesco criado, eu preciso agora alinhar essa bola em relação ao ponto que se encontra a esfera. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Com o cursor na área, eu clico a barra de espaço, escrevo a palavra Align Objects e vou selecionar essa opção aqui, ó, Align Objects. E aqui eu preciso escolher qual é a coordenada que eu tenho que alinhar aqui em relação à bola. Então, qual é a coordenada que eu estou usando as duas aqui? X. Então, eu clico aqui em X, ó, eu posiciono a bola na posição que estava a Icosphere. Se eu fizer agora a animação, vocês vão ver que é a bola que faz o movimento aí de trajetória. Agora, o que é que eu preciso, Luciano, fazer para criar o efeito de fogo nessa bola em determinado momento? Nós vamos então utilizar aqui o efeito do Quick Smoke para fazer aí o objeto desejado. Vamos lá. Então, com a bola de futebol selecionada, eu vou aplicar para ele, clicando aqui em Object, vindo aqui em Quick Effects, que são os efeitos rápidos, a opção Quick Smoke. Note que eu já criei uma caixa aqui, só que essa caixa, nessa versão que eu tenho, eu estou com um probleminha aqui no adaptador gráfico, clicar no efeito físico, tenho que vir aqui para poder enxergar a opção do domínio, eu tenho que clicar nessa opção Smoke, na opção Smoke High Resolution, senão eu não consigo o efeito aqui no meu equipamento. Então eu preciso trazer essa caixa para cá, eu vou arrastá-la com a barra de espaço X e vou dar um S de escala nela em X, SX, ó, eu aumento e vou fazer com que, ó, esse ambiente, que é o domínio, onde vai ser criada a fumaça, comece a partir desse ponto. Se vocês notarem aqui, no momento que eu começar a dar animação, o objeto ele vai começar a se movimentar a partir desse ponto e vai chegar a partir daqui, começa a emitir uma fumaça. Então, dando uma animação, ó, veja que começa a ver aí o efeito da fumaça da bola. Mas essa fumaça, ela está de forma totalmente errada, ela está indo para cima. Eu não quero, eu quero que ela siga essa trajetória. Então, para ajustar essa fumaça, para que ela siga na mesma forma que a trajetória, vamos voltar aqui sempre para o passo zero, quando a gente utiliza o Quick Smoke, nós precisamos, com o domínio selecionado, vir aqui na opção, ó, chamada Temp. Está vendo aqui que eu estou usando o valor 0.1, eu vou botar esse valor 0.0. Note que se eu fizer agora a animação da bola, ela começa de um ponto e a fumaça começa a seguir a trajetória que ela faz aí, tá vendo? Ah, mas eu não quero que saia somente a fumaça. Eu quero que essa bola emita fogo. Então eu preciso selecionar o objeto esférico, tá? E com esse objeto esférico aqui, selecionado, eu vou vir no ícone de efeitos físicos, vocês vão ver que a opção aplicada para ele no efeito do Quick Smoke foi Flow, ou seja, um fluxo. Ele está fazendo aqui, ó, o tipo de fluxo com aspecto de fumaça, que é o Smoke. Então eu vou mudar de Smoke para Fire mais Smoke, que é fogo e fumaça. Então se eu vier dar aqui a animação, vocês vão ver que o objeto ele vai emitir agora fogo e vai emitir fumaça. Mas esse fogo ele está muito espesso. Está tão espesso que eu vou ajustar aqui a câmera para vocês verem o efeito. Vocês vão ver mais o fogo do que a bola. E para eu poder melhorar essa aparência, nós vamos dar o ESC para sair da renderização. Nós precisamos, vamos voltar à visão normal, selecionar, vamos voltar para o passo zero, o objeto domínio, que é o objeto que cria o efeito. Nós vamos aumentar só essa resolução aqui de Divisions para 120. Tá vendo aqui? Com isso, se eu der a animação, vocês vão ver que a qualidade do fogo vai ser melhor.
Quanto maior essa divisão, melhor o fogo que vai ser criado aqui no efeito. Porém, pessoal, quanto maior também essa divisão, maior é a lentidão da máquina, porque ele fará muitos cálculos para dar melhor qualidade aqui no efeito. Se você não tiver aí um computador com a memória boa ou com a placa gráfica boa, é evidente que isso aqui vai ser um transtorno na hora que vocês estiverem fazendo a animação. Então, se eu vier aqui para dar o render, a qualidade desse fogo e dessa fumaça, veja como já melhorou bastante. Mas ainda em si eu não tenho a bola aqui aparecendo. Então eu preciso para isso, vamos voltar ao passo 0, sempre no 0, tá? Selecionar o objeto esférico, que é a bola. Veja que eu tenho aqui, ó, a surface. Eu posso diminuir esse valor para 0,3, por exemplo. Veja que na hora que eu der a animação, o fogo ele já fica um pouco mais ralo. E se eu der a renderização, vamos parar aqui no ponto para fazer a renderização básica. Você já começa a enxergar aqui, ó, o formato do objeto. E nós vamos fazer o seguinte, já que nós temos aqui o nosso elemento, vamos diminuir essa densidade aqui para 0,5. Vamos novamente fazer o efeito para ver como fica. E vamos ver agora no Render Image que o objeto já aparece aqui de uma forma mais legal. E com esse efeito vocês podem criar coisas aqui bem interessantes, não só a bola, como outros objetos, um meteoro caindo, é bem legal aqui, tá? Se eu quiser encurtar um pouquinho essa linha do domínio aqui, por exemplo, eu vou dar um SX, eu diminuo. Eu posso aqui, pessoal, nesse caso, vir aqui na guia que representa a cena, o render, que é essa câmera fotográfica, especificar que tipo de vídeo eu queira criar aqui no meu efeito animado. Então eu vou vir aqui em Dimensions, clico aqui, escolho qual a resolução que eu queira dar, vou usar aqui o HD TV 720. Essa proporção aqui eu vou fazer um vídeo com dimensão pequena, que é 50% apenas, e vou aqui em Alt Party, definir um diretório onde eu queira gravar o arquivo, vou botar aqui CTemp, vou botar lá bola de fogo, digitando bola de fogo, eu vou aqui agora escolher qual tipo de arquivo de vídeo, eu posso escolher qualquer um desses aqui da direita, vou usar o AVI JPEG. Como eu vou usar cores, eu clico em RGB e boto esse Quality aqui em 100%. Vindo agora aqui no ícone que fica aqui na guia Render de Animation, clicando, eu começo a ter o quadro a quadro aqui da animação do procedimento que eu criei aí junto à área de trabalho. Vocês vão ver a bola fazendo uma trajetória e vai chegar a um determinado ponto que ela vai começar a pegar o fogo. Quando concluir aqui a finalização do vídeo, eu retorno para a gente finalizar aqui o tutorial. Bem, aqui finalizado o vídeo, se nós viermos aqui no Render, em Player Render Animation, nós vamos ter aqui um efeito mostrando esse efeito básico que nós criamos aqui com a bola em trajetória, pegando fogo e subindo. É evidente que para sair com um efeito melhor, há a necessidade de todo um processo de configuração aqui de material, de cores, e eu não vou ter tempo aqui para explicar isso nesse tutorial. Então fica só a dica de como é que vocês podem utilizar o Quick Smoke para fazer alguns efeitos interessantes e como fazer uma trajetória aqui de uma bola de forma simples. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo tutorial. Forte abraço.